Antes do trono, existiu o campo. Antes da coroa, houve o anonimato. E antes que o mundo conhecesse o seu nome, Deus já conhecia o seu coração. Esta é a história de Davi, um jovem pastor que se tornaria um dos maiores reis da história. Mas sua jornada não começou em um palácio rodeado por servos e conselheiros. Começou na simplicidade dos pastos, sob o sol da Judéia, onde o que importava não era a força dos braços ou a beleza do rosto, mas a pureza e a coragem de um coração voltado para Deus. Naquela época, Israel buscava um novo rei. O profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé, um homem com muitos filhos, um por um. Eles se apresentaram, altos, fortes, com a aparência que o mundo esperaria de um líder. Mas Deus disse a Samuel que não olhasse para a aparência ou para a altura, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior. Mas Deus vê o coração. E foi então que perguntaram se havia mais algum filho. Sim, o mais novo, que estava cuidando das ovelhas. Eles o chamaram, um jovem ruivo, de olhar vibrante e coração puro. Quando Davi chegou, Deus disse: é este, levante-se e unja-o. Naquele momento, em meio à surpresa de sua família, o óleo da unção foi derramado sobre sua cabeça, e o Espírito do Senhor se apossou dele. Davi não foi escolhido por suas conquistas, sua fama ou sua aparência. Ele foi escolhido no anonimato, no seu lugar de serviço, simplesmente pelo que ele era por dentro. Esta é a primeira grande lição da sua vida. Deus não está procurando por currículos impressionantes, mas por corações disponíveis. Enquanto seus irmãos estavam ocupados com as coisas do mundo, Davi passava seus dias e noites no campo. Era ali, na solidão do pastoreio, que sua verdadeira essência se revelava. Longe dos olhares humanos, longe da aprovação ou da crítica, Davi desenvolveu a mais profunda intimidade com Deus, com sua harpa em mãos. Ele não tocava para plateias, mas para o Criador dos céus e da terra. Seus salmos não eram poemas para serem aplaudidos, mas conversas sinceras de uma alma que se derramava diante do seu Pai. Naquele lugar secreto, Davi aprendeu a ouvir a voz de Deus. Aprendeu a depender dele para proteger seu rebanho de leões e ursos. Cada desafio no campo não era apenas um perigo, mas uma oportunidade de ver o poder de Deus em ação. Ele não via a solidão como um fardo, mas como um santuário. Era o seu lugar de treinamento, onde seu caráter era forjado e sua fé fortalecida. Deus vê o que os olhos humanos ignoram. Ele vê o louvor no secreto, a oração silenciosa, a fidelidade nas pequenas coisas. Muitas vezes nos preocupamos com o que os outros pensam, buscando reconhecimento e aplausos. Mas a história de Davi nos ensina que o que é construído no secreto é o que nos sustenta no público. O caráter que ele desenvolveu sozinho com Deus foi o que o preparou para os gigantes que ele enfrentaria mais tarde. A adoração que ninguém via foi a fonte da força que o mundo inteiro testemunharia. Deus está mais interessado em quem somos quando ninguém está olhando. É nesse lugar de intimidade que somos verdadeiramente moldados para o nosso propósito. Então, o dia do grande teste chegou. O exército de Israel estava paralisado pelo medo. Diante deles, um gigante chamado Golias, um guerreiro filisteu que zombava do povo e do Deus de Israel por 40 dias. Nenhum soldado, nem mesmo o rei Saul, ousava enfrentá-lo. Foi nesse cenário de terror que Davi, o jovem pastor, chegou para visitar seus irmãos. Ao ouvir os insultos do gigante, algo se acendeu dentro dele. Não era orgulho, mas uma santa indignação. Quem era aquele homem para desafiar os exércitos do Deus vivo? Enquanto todos viam um gigante invencível, Davi via um inimigo de Deus. Sua confiança não estava em armaduras ou espadas, que ele até recusou por não estar acostumado. Sua confiança estava no mesmo Deus que o livrou das garras do leão e do urso. Ele se aproximou do campo de batalha não com a arrogância de um guerreiro, mas com a fé de um servo. Pegou 5 pedras lisas do riacho e, com sua simples funda de pastor, caminhou em direção ao gigante. Golias riu dele, desprezando sua juventude, mas Davi respondeu com uma das declarações de fé mais poderosas da história: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Com um único arremesso, a pedra atingiu a testa do gigante, e ele caiu por terra. O gigante não caiu pela força de um homem, mas pela fé em um Deus todo-poderoso. A lição é clara. Não importa o tamanho do gigante à sua frente. O que importa é o tamanho do Deus que está ao seu lado. Quem anda com Deus nunca luta sozinho. Você poderia pensar que, após ser ungido rei e derrotar o maior inimigo da nação, o caminho de Davi até o trono seria tranquilo e direto. Mas a realidade foi exatamente o oposto. A vitória sobre Golias despertou um ciúme mortal no coração do rei Saul. As multidões cantavam: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E essa popularidade se tornou a causa de uma perseguição implacável. O mesmo jovem que foi celebrado como herói nacional agora era um fugitivo. Davi passou anos correndo por sua vida, se escondendo em desertos, cavernas e até mesmo em território inimigo. Ele perdeu sua casa, sua posição e viveu como um pária, caçado pelo próprio rei que deveria protegê-lo. Foi um tempo de profunda dor, solidão e questionamento. Onde estava a promessa de Deus?
Por que o ungido do Senhor estava sofrendo tanto? Mas foi nesse deserto que Davi escreveu alguns de seus salmos mais profundos. Foi na escuridão das cavernas que sua dependência de Deus se tornou absoluta. Ele aprendeu a perdoar, tendo a oportunidade de tirar a vida de Saul por 2 vezes, mas escolhendo honrar a unção de Deus sobre ele. Este período de perseguição nos ensina uma verdade crucial. A promessa não elimina o processo. A unção não é um passaporte para uma vida sem dificuldades. Muitas vezes, é entre a promessa e o seu cumprimento que nosso caráter é mais testado e refinado. A perseguição não invalidou a promessa de Deus sobre a vida de Davi. Pelo contrário, ela o preparou para reinar com justiça, misericórdia e um coração quebrantado. Após anos de fuga, dor e espera, o tempo de Deus finalmente chegou. Com a morte de Saul, o caminho para o trono foi aberto. Primeiro, Davi foi coroado rei sobre a tribo de Judá. E, 7 anos depois, todas as tribos de Israel vieram até ele e o reconheceram como o rei de toda a nação. O jovem pastor que foi ungido em segredo agora estava sendo coroado em público. O fugitivo, que se escondia em cavernas, agora se sentava no trono em Jerusalém. Aquele momento não foi apenas a realização de um sonho pessoal, mas o cumprimento fiel de uma promessa divina. Deus que o viu no campo de pastoreio, que o sustentou na batalha contra Golias e que o protegeu no deserto da perseguição, agora o exaltava diante de todos. A jornada foi longa e cheia de vales sombrios, mas cada passo foi guiado pela mão soberana de Deus. A coroação de Davi é um testemunho poderoso de que Deus cumpre o que promete. Ele pode não operar no nosso cronograma, e seus métodos podem nos surpreender, mas seus propósitos nunca falham. O tempo de Deus é perfeito. Ele sabe o momento exato de transformar o deserto em palácio, a fuga em reinado, a espera em cumprimento. Para cada um de nós que espera por uma promessa, a história de Davi é um farol de esperança. Não desista no processo. Continue confiando, continue adorando, continue sendo fiel onde você está, porque no tempo certo, aquele que prometeu é fiel para cumprir. O trono que ele preparou para você pode não ser de ouro, mas é um lugar de propósito e honra que só ele pode dar. A vida de Davi, do campo ao trono, é uma jornada épica, mas mesmo como rei, ele não foi perfeito. Ele cometeu erros graves, sentiu o peso de suas falhas e conheceu a dor do arrependimento. E é talvez aí que reside sua lição mais duradoura. Deus não escolheu Davi porque ele seria um homem perfeito, mas porque ele tinha um coração que sempre se voltava para Deus, mesmo depois de cair. No final, a história não é sobre um rei impecável, mas sobre um Deus gracioso. Um Deus que usa pastores, que derruba gigantes, que sustenta no deserto e que cumpre suas promessas. E hoje a mensagem continua a mesma. Deus ainda procura por corações, não corações perfeitos, mas corações rendidos. Corações que, como o de Davi, estão dispostos a adorar no secreto, a lutar pela fé, a perseverar no processo e, acima de tudo, a se arrepender e voltar para Ele quando erram. Talvez você se sinta no anonimato de um campo, ou enfrentando um gigante impossível, ou perdido em um deserto de dificuldades. Lembre-se de Davi. Sua força não estava em si mesmo, mas em seu relacionamento com Deus. Que a sua história inspire você a cultivar um coração, segundo o coração de Deus, pois é nesse lugar de entrega que encontramos nosso verdadeiro propósito e vemos o poder dele transformar nossas vidas. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Inscreva-se para mais histórias de fé e inspiração. Que Deus abençoe você.